No capítulo desta quinta-feira, 29 de agosto, da novela Alma Gêmea, Hélio pede para Serena tentar se lembrar se eles se conheciam de outras vidas, do que ele foi para ela. Serena diz que vai tentar, já que é tão importante para ele. Hélio diz que precisa amar e ser correspondido. Serena diz que ele está sofrendo, né? Hélio confirma que sim. Ele sempre ficou ao lado dela, desejando a felicidade dela, mas ele também precisa amar e ser correspondido. Mas quando ele viu ela com Rafael hoje, ele descobriu que ela nunca será essa pessoa. Serena diz que a caminhada dela vem de outra vida. Ela veio de tão longe pelo amor que ela sente pelo Rafael. Ela deixa claro novamente para Hélio que ela não sente amor de homem por ele. Hélio, triste, diz que sabe disso. Ela confessa que às vezes ela tem vontade de abraçar ele e desabafar, mas ela tem medo que ele entenda errado. Ele também sente vontade de abraçar ela, mas também tem medo de misturar os sentimentos dele, mas ele pretende entender o que sente. Eu vou falar com o Dr. Julian. Se eu lembrar quem você foi, talvez não haja mais nenhuma sombra entre nós. E só peço uma coisa. Nunca fique longe de mim, Hélio, nunca. Você faz parte da minha vida. Cristina conta para a mãe que ela sente uma sensação tão desagradável quando chega perto do Ciro. Parece que ele conhece ela tão bem a ponto que pudesse prejudicar ela. Agnes pergunta para Ciro de onde ele conhece a Cristina. Eu acho que ela não lembra de mim, mas ela estudava no mesmo internato religioso que eu dava aulas. Eu era um jovem professor e terminei a faculdade e fui lecionar lá. Agnes conta para Ciro que ela pagou os estudos da Cristina no colégio interno. Ela queria que ela tivesse uma boa formação. Ciro conta para Agnes uma coisa que ela nunca soube, porque a direção do colégio abafou o caso. Houve um escândalo envolvendo a Cristina. Agnes fica surpresa com a revelação de Ciro e pede para que ele conte mais sobre isso. Ele conta para Agnes que um homem se matou no colégio e ela pergunta o que isso tem a ver com a Cristina. Ciro conta que a Cristina tinha acabado de se formar e iria ser professora. Agnes confessa que estranhou quando Cristina voltou, porque ela havia escrito uma carta dizendo que iria ser professora de lá. Ciro conta que o homem que morreu era um professor de lá, mais velho e casado. Ele deixou uma carta acusando a Cristina de ter destruído sua vida. Nunca saberemos se o que ele disse era verdade, ou era apenas um delírio de homem apaixonado. O que eu soube é que depois de ser interrogada, Cristina foi embora. Mas eu lembro bem, eu a vi e ela me viu também. Aparece a cena em que a Cristina está com as malas dela pronta para ir embora e ela diz para todos que um dia eles ainda irão ouvir falar dela. Cristina Saboia. Ela vai ser rica. Ciro conta para Agnes que a Cristina teve um romance com esse professor e ela o forçou a deixar a família. Quando as freiras descobriram, elas o acusaram e ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava desesperado. Agnes pergunta para Ciro que relação esse homem tinha com ele. Ciro conta para Agnes que o professor era irmão dele. Agnes sente muito pelo Ciro e percebe a dor que ele sentiu. Ela o abraça forte. Ela sente muito. Depois ela percebe que se cedeu e pede desculpas. Não eu que peço perdão por dividir as minhas tristezas, a minha desconfiança e a minha raiva. Agnes diz para Ciro que ela precisa pensar no que ele falou para ela ter uma opinião formada sobre isso. Adelaide percebe que Agnes está inquieta e pergunta o que ela tem. Agnes conta para Adelaide que o Ciro contou uma história chocante para ela sobre a Cristina. Adelaide pede para Agnes contar tudo para ela, porque a Cristina é neta dela e ela precisa saber. Cristina pergunta para Débora como ficou as joias que o Guto roubou. Débora diz que ele deve ter escondido ou está com um cúmplice dele. Cristina conta para a mãe que o cúmplice do Guto era o salva-vidas do clube e que as joias devem estar com ele. Débora afirma para Cristina que se as joias estiverem com ele, ela dará um jeito de recuperá-las. Enquanto isso, Xavier está na locomotiva abandonada batendo cabeça para descobrir onde as joias estão escondidas. Cristina pede para Rafael esperar ela adormecer, porque ela não quer ficar sozinha, e Rafael aceita com pena dela. Cristina fica cheia de esperanças.
Olivia e Vitório ficam tentando entender por que o Raul foi atrás dela, se ele sabia que ela não estava em casa. Depois eles ficam aos beijos como sempre na cozinha. Kátia conta para Bernardo e Mirna que ela estava na sala quando Crispim chegou e desmaiou. Bernardo pergunta se foi só isso mesmo. E o que ela estava fazendo na sala? Kátia diz que estava tomando banho. Bernardo chama a atenção de Kátia, dizendo que a sala não é lugar para tomar banho. Kátia dá a desculpa de que não havia ninguém em casa. Ela queria tomar banho e lavar os cabelos. Bernardo diz que hoje não é sábado para ela querer tomar banho. Acontece que eu gosto de tomar muitos banhos. Crispim acorda ainda assustado com o que viu. Ele diz para Bernardo que ele viu o céu. Não era o céu não, era a anja pelada na terra mesmo. Crispim diz que só de lembrar ele desmaia de novo. Kátia pede para ele não desmaiar, porque ela precisa que ele faça um favor para ela. E pergunta se amanhã ele pode levar ela para visitar o pai dela. Crispim concorda em levar Kátia para visitar Elias. Gumercindo pergunta para Mirella se ela viu Felipe ontem no hospital. Mirella diz que viu. Sim, e pergunta, e daí? Gumercindo deixa claro que ele ficou com ciúmes. Ele é namorado dela? Nina fica observando os dois conversarem. Mirella se aborrece e pergunta para Gumercindo quantas vezes ela vai ter que repetir que eles estão namorando de mentira. Ela quer se vingar do Felipe e ele aceitou a fim de ser namorado dela. Gumercindo brinca com Mirella dizendo que ele sentiu ciúmes de mentira. Mirella pergunta se ele está levando a sério essa história de namoro. Gumercindo disfarça e diz que não. Generosa procura Laú no restaurante e conta que chegou a hora, é amanhã, que ele vai ter que mostrar a corrente para o seu Romeu, e ele será o herdeiro de tudo. A Laú fica surpresa ao saber que é para ele mostrar a correntinha para o seu Romeu. Ele pensou que fosse para enganar um milionário, e não um perrapado. Generosa diz que ele está enganado e afirma que Romeu é muito rico. Ele será dono de muitas fazendas e pede para ele não se esquecer dela quando for rico. A Laú pergunta quem iria se esquecer das saboneteiras dela. E Generosa fica toda assanhada. Felipe pergunta para o pai o que ele pretende fazer com a Cristina agora que ela já perdeu o bebê. Rafael, como é todo certinho, diz para o filho que ele seria um crápula se ele abandonasse a Cristina agora. Ela está sofrendo e precisa dele. Felipe pergunta o que ele fará depois. E Rafael diz que não quer pensar no depois. Agora ele também está sofrendo com a morte do seu filho. E pode parecer estranho, mas o que aconteceu nos uniu. Eu estou me sentindo muito próximo da Cristina. Felipe fica sem entender o pai. Já pela manhã, Agnes conta para a mãe que ela mal dormiu à noite, por conta do que o Ciro contou sobre a Cristina. Adelaide confessa que ela também não conseguiu dormir. A Cristina ia ter uma carreira de professora naquele colégio e de repente resolveu voltar. O que o Ciro contou pode ser verdade, mas eu acho que você deve ter alguma reserva do que lhe disser. Agnes pergunta para a mãe por que ela está dizendo isso. Adelaide alerta Agnes que já que o irmão do Ciro morreu por causa da Cristina, ele tem razões de sobra para não gostar dela. Agnes lembra à mãe que a Cristina conhecia o Guto, e o fato dele morrer quando ele ia revelar toda a verdade desperta muitas suspeitas. Há muitas coincidências. Adelaide defende Cristina dizendo que a Cristina estava no hospital quando o Guto morreu. Ela não pode ter nada a ver com a morte dele. Agnes diz mais a Débora. Adelaide sente um aperto e Agnes diz que a Débora estava lá. Ela e a Cristina são unha e carne. Adelaide pede para Agnes nunca mais repetir isso. A Débora é filha dela, assim como ela. Ela não admite que ela suspeite da própria irmã e manda ela dizer para o Ciro não levar essa suspeita adiante e jamais falar dela para o Rafael. Agnes fica olhando para a mãe e Adelaide diz que é a família dela. Se ela não tiver provas, ela não admite que ela volte a tocar nesse assunto. Agnes diz, está bem. Depois ela procura Ciro e conta que contou para a mãe dela sobre o que aconteceu com a Cristina. Ela passou mal e pediu para ela nunca mais tocar nesse assunto. E pediu que ele esquecesse as suspeitas dele. Ciro diz esquecer? Agnes defende a mãe dizendo que a Cristina é neta dela. Não que ela não saiba dos seus defeitos, mas ela não quer pensar no pior. Ciro pergunta o que ela quer que ele faça. Agnes diz que o que ele falou para ela também a fez mal.
Ela pede, em nome da mãe dela, que ele não conte as suspeitas dele para o Rafael. Ciro acha um absurdo que Agnes está pedindo para ele, já que ele é investigador, e Agnes diz que, a não ser que ele tenha certeza. Mas ele me pagou para investigar. Investigue, só não conte ao Rafael nada enquanto não tiver certeza de toda a verdade. Ciro promete que fará isso, mas é só porque ela está pedindo. Kátia chega na casa do pai e Ritinha, contente por ver a mãe, corre para dar um abraço nela. Elias pergunta para a filha onde ela estava, porque ele está achando ela diferente. Kátia se ajoelha e implora para o pai para voltar a morar lá, e conta o que está passando, dizendo que ela está no sítio e tem dado lavagem para os porcos, milho para as galinhas. Elias arregala os olhos admirado da filha estar fazendo alguma coisa. Kátia continua contando e diz que ela tem tirado leite de vaca. Ela fez pamonha, pão e mostra para o pai como estão as unhas dela, quebradas. O cabelo dela está horrível e ela está cheia de picada de pernilongo. Pai, por favor, eu te peço, deixa eu voltar para cá. Ritinha fica achando graça pensando que a mãe vai voltar a morar com eles. Olivia, contando o dinheiro do lucro do restaurante, diz que ela já tem quase todo o dinheiro para pagar os credores. Vitório aconselha ela a pagar as dívidas antes de vencer. Olivia beija o dinheiro e diz que ela se sente tão bem com o dinheiro nas mãos e se pergunta se vai sobrar algum dinheiro para ela comprar um vestido novo. Vitório fica com raiva e diz que se ela gastar o dinheiro das dívidas para comprar vestidos, ela vai levar umas palmadas. Ela não fica calada e o ameaça também, mandando ele se atrever a fazer isso. Ele lembra essa miolo mole que se ela não pagar as dívidas, ela irá perder o restaurante e ele perderá o emprego dele. Dalila, com medo que Romeu esteja amando do delegado na pensão, pede para Ruberval não contar que tem uma correntinha, senão ela briga com ele. Ruberval promete que não irá falar nada. Débora discretamente avisa ao Ivan que a Cristina quer falar com ele no quarto. Ivan pergunta para Cristina o que ela deseja. Ela diz que quer agradecer. Ela sabe que ele tem sido fiel e que ele também pediu uma recompensa para a mãe dela. Não me leve a mal, dona Cristina, mas eu tenho feito tantas coisas para ajudar vocês duas. Eu mereço um bom reconhecimento. Cristina, sabendo que o Ivan é louco por ela, diz que ele terá. Ela nunca teve ninguém ao lado dela tão dedicado como ele. Ivan pergunta se ela sabe por que ele faz tudo por ela. Ele se ajoelha diante de Cristina e diz que a ama. Cristina vê em Ivan o alvo fácil para ser enganado. Cristina toca no braço de Ivan e diz que faz muito bem ela ouvir as palavras dele. Ivan fica surpreso e pergunta se ela não tem horror dele. Horror por quê? Se tem sido tão dedicado. É que a senhora nunca me permitiu avanços. Quem sabe no futuro, Ivan. Eu tive uma queda grave, preciso me recuperar e preciso da sua ajuda também. Ivan prontamente pergunta o que ela quer que ele faça. Cristina diz que ela precisa que ele afaste uma pessoa da cidade. A mãe dela dirá tudo o que ele tem que fazer. Débora diz para Ivan que ele precisa encontrar o cúmplice do Guto e descobrir se ele está com as coisas que o Guto roubou. Se ele ainda estiver na cidade é porque não está. Então faça ele sair da cidade e não voltar mais. Eu desviei esse dinheiro das despesas da casa. Dei para ele. Não é muito, mas é melhor do que nada. Débora pergunta para Ivan se ele sabe quem é o amigo do Guto. E ele diz que sabe. Ele viu esse homem muitas vezes. Enquanto isso, Xavier está revoltado porque não encontrou as joias na locomotiva abandonada. Ciro diz para Agnes que ele vai falar com Xavier, amigo do Guto. Ele deve saber de alguma coisa. Agnes pergunta o que o amigo do Guto deve saber. Ciro diz que não sabe, mas ele vai colocar esse homem contra a parede. Ele há de saber de alguma coisa. Agnes diz está bem. Generosa com a maior cara cínica do mundo, diz para o povo da pensão que ela tem uma notícia para dar. Ela diz que eles sabem que o Romeu é um velho conhecido dela. Clarice, que não tem papas na língua, diz que é porque ela dançava nua na frente dele. Abílio chama a atenção da esposa, mandando ela não falar assim da Generosa. Vestida é que ela não dançava. Generosa não liga para o que Clarice disse e continua dizendo que o Romeu pediu que ela procurasse alguém para ele. Ela investigou. Dalila, com medo, diz para Generosa que eles não estão interessados em saber disso. E ela sobe. Generosa diz para Romeu que a pessoa que ele está procurando é, e ele diz que sabe que é o...
Generosa diz que é o Alaô. Alaô mostra para todos a medalha de Santa Clara. Romeu fica decepcionado e diz: Alaô? Alaô, com a maior cara cínica, diz que sim. Judite diz para Eduardo que ela conseguiu falar com o laboratório que fez o exame da dona Cristina. Eduardo diz que eles ficaram de mandar uma cópia do resultado. Judite conta que ninguém foi buscar o resultado lá. Ele ainda está lá lacrado. Eduardo acha estranho porque o Rafael garantiu que viu o resultado do exame de gravidez da Cristina. Ele precisa falar com o Rafael. Cristina conta para a mãe que o Ivan disse que ama ela. Débora pergunta se ela não está pondo ideias na cabeça. Cristina diz que não aguenta mais ser rejeitada. O corpo dela queima, como ela queria sentir uma boca colada na boca dela. Pare, Cristina, não fale assim na minha frente, eu sou a sua mãe. A senhora nunca foi tão cheia de não-me-toques. Não quando me jogou na cama do Rafael. Cristina diz que não irá desistir do Rafael, mas ela ficou fascinada pela paixão do Ivan por ela. Ele fez com que ela se sentisse mulher novamente. Débora chama a atenção da filha mandando ela parar com isso e pergunta se ela está louca de ficar pensando no Ivan, se ela está prestes a conquistar o Rafael. Cristina afirma para a mãe que ela vai conseguir ter o Rafael nas mãos dela. Débora diz ainda bem. Eduardo procura Rafael e diz que ele quer falar sobre o exame de gravidez da Cristina. Rafael pergunta para Eduardo se tem algum problema com o exame e por que ele está interessado se a Cristina já perdeu o bebê. Eduardo mente dizendo que ele quer manter atualizada a ficha dos pacientes. Rafael, desconfiado, pergunta por que ele pediu só agora. Eduardo diz que pediu uma segunda via para o laboratório, mas extraviou. Eu só preciso lembrar onde eu deixei. Ivan chega no clube e pede para Xavier sair com ele para conversar, porque sabem que ele é amigo do Guto e vão vir interrogar ele. Ciro chega depois e pede para Rodrigues para falar com Xavier. Rodrigues diz que ele está na piscina e ele pode ir lá. Ciro chega na piscina e percebe que Xavier não está. Enquanto isso, Xavier está saindo com o Ivan. Kátia torna a pedir para o pai para voltar a morar com ele. Elias diz que sempre quis o melhor para ela, e Kátia abraça o pai pensando que ele deixou ela voltar a morar com ele. O Crispim está lá fora, então podemos ir agora lá pegar as minhas malas. Elias diz que quer ir falar com ele. Kátia pede para o pai ser gentil porque o Crispim tem ajudado ela esse tempo todo, e diz que ainda bem que ela vai se ver livre do tormento do sítio. Kátia diz para Crispim que ela falou com o pai dela, e ela tem tantas saudades da vila. Crispim pergunta se ela está querendo dizer que vai embora do sítio. Elias sacaneia a filha e diz para o Crispim de maneira nenhuma, porque a Kátia tem aprendido muito no sítio, e pede para ele ensinar ela a tirar mel de abelha. Kátia fica sem entender o pai. Cuide dela por mim, Crispim, você não imagina o quanto ela está feliz. Nós vamos visitar vocês lá no sítio, vão com Deus. Kátia tenta falar, mas Elias entra com Ritinho e Crispim comemora, porque a anja dele vai voltar para o sítio, e diz para Kátia que hoje mesmo ele vai ensinar ela a tirar o mel. Kátia, triste, diz: ai céus. Jorge acaba se encontrando com Mirna e pergunta se ela veio convidar ele para comer pamonha mais tarde no sítio. Ela diz que veio convidar ele para comer o bolo de casamento deles. Jorge deixa cair as sacolas de compras com o susto que levou. Alexandra conta para Naí que ela está escutando a voz do homem que ela ajudou na igreja. E é estranho, porque ela só ouve as vozes de quem não está mais vivo. Naí fica assustada e pergunta para Alexandra como ela sabe disso. Como eu sei o que, Naí? Naí confessa que não contou para ela para não impressioná-la, mas o homem que ela encontrou na igreja teve um ataque do coração na delegacia. Não se fala outra coisa na cidade. Alexandra diz que ouve a voz dele e ele grita por socorro.